Quem seria o Messias então? Quando ele viria? Os fiéis esperariam firmes e diriam de coração: esperaremos até que ele venha. Foi quando há cerca de 4.000 anos atrás nasceu um bebê chamado Abraão. O Messias era Abraão? Em Gênesis 12, versículo 7, Moisés registra que, abre aspas, apareceu o Senhor, o Deus de toda a terra, a Abraão, e lhe disse: darei a tua, olha a palavra, descendência, esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No verso 3, mesmo capítulo 12, Deus promete a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Parecia ser ele. Deus daria a terra para a descendência dele. Nele, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Os fiéis ficariam de olhos e bocas abertos. Os fiéis esperariam sua manifestação de cura sobre a terra. Era ele, só podia ser ele. Ele tinha chegado. Nele todas as famílias seriam abençoadas. Até que ele mentiu. Isso mesmo. Para salvar a própria pele, Abraão mentiu sobre a sua esposa Sara e entregou ela de mãos beijadas tanto a Faraó como a Abimeleque. Neste momento, além de mentir, o nosso pai da fé, candidato a Messias, expôs sua esposa à vergonha e ao perigo para salvar a sua própria pele. Infelizmente, ainda não era ele. Um pecador não pode vencer o pecado por si mesmo. Quem seria o Messias então? O fato é que os fiéis esperariam firmes e diriam de coração: esperaremos ainda um pouco mais até que ele venha. Foi quando, há cerca de 3.000 anos atrás, nasceu um bebê chamado Davi. O Messias era Davi? Em 1 Samuel 16:12, o profeta registra: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O nome deste franzino rapaz era Davi. E depois da passagem equivocada de Saul, Davi seria considerado o primeiro e talvez maior rei ungido por Deus para Israel em toda a história. Um rei que seria o padrão de fidelidade para todos os outros reis que viessem. Davi foi o primeiro rei a acumular as funções de rei, sacerdote e profeta numa mesma pessoa. Ele foi o único rei chamado um homem segundo o coração ou a essência divina. Tinha que ser ele agora. Ele era o mais corajoso e forte dentre os homens. As vitórias sobre os inimigos eram acachapantes, gloriosas. Ele era puro, ele era santo. Davi compunha os mais belos salmos e as mais belas poesias para Deus. Amava a sua lei e a sua palavra, e nela meditava dia e noite, até que se tornou adúltero e assassino. O rei mais santo de toda a história entre os homens de Israel caiu em 2 pecados, os mais graves. Os fiéis se entristeceram, choraram. Havia milhares de anos que a promessa do descendente tinha sido feita. Ninguém tinha se aproximado mais até agora de cumprir essa promessa, de ser o Messias, do que Davi, o maravilhoso rei de Israel. Mas não era ele. O pecador não pode vencer o pecado por si mesmo. Quem seria o Messias então? Os reis esperariam firmes, esperariam firmes e diriam de coração: esperaremos. Ainda não foi Davi, mas esperaremos até que ele venha. O Salvador, o Messias chegar. Morreram sem ver o cumprimento da
promessa. A cada grande rei da história de Israel, os olhos se enchiam de esperança, o coração dos fiéis palpitavam, esperando ansiosamente por ele. Alguns anos depois de Davi, um rei e descendente de Davi chamado Acais obteve uma promessa divina que deixou todos os fiéis de orelha em pé. 2 reis poderosos cercavam Israel naquela hora, e o rei infiel Acais tremia nas bases. Ao mesmo tempo, Deus garantia a ele a vitória sobre os seus inimigos. Mas o rei não cria em Deus. Deus então provoca o rei e manda aquele rei infiel pedir um sinal de que Deus iria dar a vitória para ele. O rei não tem fé nem para pedir um sinal. É nessa hora que o profeta Isaías, talvez irritado, responde ao rei: portanto, o Senhor mesmo, já que tu não pedes, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Ao ouvir essa promessa, os fiéis daquele momento, os fiéis daquela época, devem ter ficado em pavorosa, devem ter ficado em extasiada alegria. Era ele, enfim, ele estava chegando, era o filho de Acais. Olha o nome dele, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No capítulo 9 de Isaías, o próprio profeta incrementa a profecia, quando diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías 9, 6 e 7. É verdade, as profecias se referiam, sim, em parte, ao filho de Acais, mas outra parte, não, apenas ao Messias. Infelizmente, o Messias ainda não era o filho de Acais. O nome dele? Ezequias, um dos maiores e mais fiéis reis de Israel. Mas, como seu parente ilustre Davi, tão fiel quanto ele, Ezequias não podia ser Deus forte, encarnado, porque ele também pecou e foi facilmente enganado, por exemplo, pelos babilônios. Ezequias também não poderia ser considerado o pai da eternidade, porque ele morreu. Ele não conseguiu vencer a morte. Não poderia também fazer com que nós, os fiéis, vencêssemos. Não era ele. Um pecador não pode vencer o pecado por si mesmo. Quem seria então o Messias? Uma coisa é certa: os fiéis esperariam firmes e diriam de coração: esperaremos até que ele, cerca de 700 anos depois de Ezequias, ele chegou. O Messias era Jesus, a alegria da chegada. Há cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo Mateus registra, no capítulo 1, verso 20 e 23 de Mateus, que enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele sim, este agora, salvará o seu povo dos pecados deles. Amém, irmãos? Ele chegou. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O resto você conhece. O resto é a história mais conhecida e talvez a mais amada por todo mundo, e talvez também a mais odiada entre todos. A luz brilhou no Oriente, a promessa se cumpriu, o descendente da mulher enfim chegou ao mundo. Ele cresceu em graça, em verdade, e na idade de 33 anos foi levado à cruz por nós pecadores. Enquanto todos pensaram que ali, cravado, era a sua derrota final, Deus surpreendeu todos os homens e também os demônios, usando a própria cruz para trazer a vitória final. Tem uma música católica muito famosa, está passando em várias rádios há um tempo já, que se você escutar a melodia uma vez, ela fica colada na sua mente. E no refrão ela diz assim: Maria passa à frente e pisa a cabeça da serpente. Apesar de uma bela melodia, essa música traz uma grande heresia. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, já nos disse com a claridade de um sol ao meio-dia no sertão, quem seria o descendente da mulher, lá em Gálatas 3, versículo 16. A palavra de Deus diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Que é Cristo. Jesus Cristo é o descendente. Jesus Cristo é aquele que pisou e pisará completamente a cabeça da serpente, e o único capaz de fazer isso. O apóstolo Paulo reforça essa ideia quando diz em Romanos 16 e 20 que e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Deus é quem pisará a serpente. Maria nunca foi deusa, nem nunca será, porque só existe um Deus, o Deus Trino, o Deus justo, verdadeiro, e cuja segunda pessoa é Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo, o Deus encarnado que pisará, o único capaz para pisar a cabeça da serpente, e de uma vez por todas encerrar a maldição do pecado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Enquanto os descendentes da serpente, o diabo, pisavam o calcanhar ou feriam gravemente o descendente de Eva, Jesus, lá na cruz, ao mesmo tempo também, o descendente da mulher, Jesus, pisava na cabeça da serpente e destruía também o seu poder e os seus descendentes, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15, o Espírito nos conta que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O cumprimento cabal da profecia de Gênesis 3,15 só se cumprirá no dia em que o Messias que veio voltar. Depois de se despedir com palavras de poder junto aos seus discípulos, e ali então Jesus subir assunto aos céus, anjos, de forma semelhante a quando Deus prometeu a Eva, faz uma outra promessa aos discípulos de Jesus e a nós hoje. Atos 1, 10 e 11 diz que, estando eles com os olhos fitos nos céus, olhando Jesus subir, eis que dois varões, vestidos de branco,
se puseram ao lado dos discípulos e lhe disseram: varões galileus, que estáis olhando para as alturas, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E a saga continua, e os fiéis continuam a esperar e esperarão até o dia que se cumpra as palavras do profeta em Apocalipse 12:9, em Apocalipse 20, de 1 a 2. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. 20, de 1 a 2. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A profecia continua nos dizendo que quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e depois disso então voltará como nunca voltou antes, com tanta ira e sede de vingança contra o descendente de Eva, contra aqueles que creem naquele descendente. Satanás será solto da sua prisão, seduzirá a terra e convocará a maior de todas as guerras, juntando todos os descendentes da serpente para guerrear contra o Messias e os seus fiéis e aqueles que esperaram por ele a vida inteira. Todavia, naquele momento, aquela guerra, o pé do descendente, agora sim, de forma final e completa, cairá como uma bomba sobre a cabeça da serpente, e de uma vez por todas apagará a sua memória da história do universo. Apocalipse 2, 20, versículo 10, profetiza que o diabo, o sedutor deles, a serpente, com minhas palavras, será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem é o Messias? Quem seria ele? Os fiéis esperaram milhares e milhares de anos para a sua chegada. Ele chegou. O nome dele é Jesus, o Cristo, nascido em Belém, crescido em Nazaré, morto em Jerusalém. Há 2000 anos atrás, ele andou por essa terra, por esse chão, e dividiu a história em duas partes. Mas a espera ainda não acabou. Deus ainda exige, Deus ainda espera que os seus fiéis continuem a esperar. E como na época de Noé, e na época de Abraão, e na época de Davi, dirão que vocês são uns loucos. Isso é uma torpe fantasia. Não existe descendente, nem Messias, nem Salvador. É só a gente e ninguém mais nesse mundo. Mas os fiéis esperavam firmes. Os fiéis continuavam esperando, de coração firmes. Diziam o quê? Esperaremos até que ele venha. De coração firmes, vamos juntos agora, como um coral. De coração firmes, como aqueles fiéis da antiguidade, antes de Jesus voltar ao mundo. Os fiéis de hoje ainda esperarão pela sua volta final. E esses fiéis de coração firme dirão: esperaremos até que ele venha. Amém, irmãos? Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao descendente, glória ao Salvador, glória ao Messias.
Glória ao Senhor da glória, ao Filho do homem, que entra nas alturas diante do ancião de dias. Glória àquele que entra pelos portais eternos. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor das guerras. Glória àquele que vencerá a maior de todas as guerras e que destruirá de uma vez por todas o arqui-inimigo de toda a humanidade e que sepultará de uma vez por todas a morte, Satanás, o pecado, as enfermidades, a dor, a tristeza. Glória ao Senhor que já ganhou, que já venceu, quando na cruz triunfou sobre os inimigos. Glória àquele que ainda vencerá com maior vitória, quando no final dos dias, quando no dia final Ele voltar para junto com a sua igreja, instaurar o seu reino e derrotar assim os exércitos inimigos, restaurando toda a terra e criando novos céus, nova terra, onde habitará para sempre aqueles que esperaram e que de corações firmes disseram e viveram dizendo: esperaremos até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém e amém.